detecção de ondas gravitacionais é muito difícil de fazer, tanto que agora, século XXI, que o pessoal, desde 1960, pesquisam isso, com vários tipos de instrumentação diferentes. Então, tem os detectores de ressonância de massa, tem um, inclusive, em São Paulo, na USP, mas não alcançaram a necessária eficiência ali. Então, a detecção direta de ondas gravitacionais já previstas pela teoria da relatividade geral. Então, desde antes até de 1960, você tem pesquisas para fazer detectores e os mais diversos tipos de detectores, né? Então, a amplitude de uma onda esférica diminui conforme o inverso da distância da fonte. Quanto mais longe, mais difícil. E objetos astronômicos estão aí a milhões, bilhões de anos-luz de distância. Mesmo as ondas de sistemas extremos, como a fusão de buracos negros binários, e já detectaram hoje em dia muitos, chegam em uma amplitude muito pequena no momento em que alcançam a Terra. Então, ondas gravitacionais é que nem onda de um lago, que você joga uma pedra, forma aquela onda e tal. Então, no caso de ondas gravitacionais, o que você tem é uma deformação do próprio espaço-tempo com ondas se propagando. É claro que essa deformação não é a mesma de lentes gravitacionais, por exemplo, né? A lente gravitacional, você vê a deformação causada por um buraco negro ou pela uma massa muito grande de galáxias, de um conjunto de galáxias, e você vai ver galáxias que estão atrás delas através de uma lente gravitacional. Vai ver, inclusive, em volta, assim, várias cópias, né, digamos assim, da mesma galáxia que está atrás, por conta do efeito dessa lente. Nesse caso, não. As ondas gravitacionais, elas se propagam no espaço por conta de um acontecimento, um fenômeno extremo, fusão de buracos negros ou fusão de estrela de nêutrons e buracos negros, vai ter uma deformação, é um negócio extremo mesmo, vai ter deformação do espaço-tempo de tal forma a gerar essas ondas gravitacionais. Então, algumas ondas gravitacionais passando pela Terra podem produzir movimento diferencial na ordem de 10 a menos 18 do metro, em um instrumento do tamanho do LIGO. Já vamos falar do LIGO, do Virgo e de outros detectores. Gente, 10 a menos 18 do metro é 1000 vezes menor que um próton. Então, estamos falando de detecções nessa faixa. Já existem detectores, o LIGO ou o Virgo, agora não me lembro, o LIGO, acho que o LIGO, detecta 10 elevado a menos 21 do metro. Consegue uma detecção de 10 elevado a menos 21. Isso só foi possível muito recentemente, né? De 2019, não, 2015 já teve uma detecção, 2016 algumas, e está crescendo. O número de detecções aumenta. Aumenta por conta do aumento da sensibilidade dos aparelhos. Eles são constantemente, né, dá uma parada em tudo, fica um ano parado, aconteceu com o Virgo recentemente, e faz-se ali um upgrade no aparelho, né? Não, nós vamos melhorar aqui e ali para deixar a detecção mais sensível. E isso foi feito no LIGO também, para deixar tudo muito mais sensível à detecção. Então, já se consegue 10 elevado a menos 21 do metro. Beleza. Então, um detector é qualquer dispositivo projetado para medir pequenas distorções do espaço-tempo. Então, desde 1960, como eu falei, você tem vários tipos de detectores que são constantemente aperfeiçoados, aprimorados. A geração atual de interferômetros a laser atingiu a sensibilidade necessária para detectar essas ondas gravitacionais, formando a principal ferramenta da astronomia de ondas gravitacionais. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais foi feita em 2015 pelos observatórios LIGO avançados. Esse avançado quer dizer, você vê na bibliografia coisas como LIGO e LIGO avançado. LIGO avançado seria depois de ter feito
serem feitas as reformas ali para deixar ele mais sensível. Feito que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2017, essa detecção de ondas gravitacionais, que ocorreu em 2015. Aqui você tem uma foto de um dos LIGOs, tem 2 LIGOs nos Estados Unidos. LIGO é uma abreviação para interferômetro a laser, Observatório de Interferômetro a Laser de Ondas Gravitacionais. LIGO é uma abreviação para isso. O Virgo já se refere à constelação de Virgem mesmo. Então, essa aqui é uma foto do LIGO, nos Estados Unidos, tem 2. Então, um perto de Hanford, a leste de Washington, e o outro perto de Livingston, na Louisiana. Esse aqui é o de Hanford. Repare que esses braços aqui, chamam-se braços mesmo, esses braços têm 4 quilômetros de comprimento. E aqui um laser. O laser do Virgo tem 200 watts de potência, quer dizer, é um laser muito potente. Né? Já vamos ver como é que funciona isso. Aqui a primeira detecção, que foi no LIGO, 14 de setembro de 2015. Essa detecção. Então, o teórico aqui embaixo, aqui nos dois observatórios dos Estados Unidos, LIGO. Então, você tem aqui o observado e o teórico. Em cima o observado e o teórico embaixo. Aqui para o outro observatório, em cima o teórico, embaixo o teórico, em cima o observado. Por que tem essas diferenças entre o teórico e o observado? Porque há muito ruído. Noise, ruído, tem muito ruído que tem que ser filtrado. Então, imagina um instrumento, um detector, que pega 10 elevado a menos 21 do metro, seria a milionésima parte de um próton, né? Tem essa sensibilidade. O que tem de ruído que ele vai captar é uma coisa extraordinária. Qualquer abalo sísmico, por menor que seja, apesar de todos os cuidados que eles tomam, qualquer abalo sísmico vai ser detectado. Então, tudo isso tem que ser filtrado. Vi vários livros de referência a respeito disso. Tem um livro só sobre os ruídos dos detectores de ondas gravitacionais. Em 11 de fevereiro de 2016, a colaboração científica LIGO-Virgo, eles publicaram, a colaboração publicou, no caso, né? Mas, se contar os laboratórios, as várias pessoas e tal, publicaram um artigo sobre a detecção de ondas gravitacionais a partir de um sinal detectado em 14 de setembro de 2015, esse sinal que eu mostrei para vocês, aquele gráfico anterior, de 2 buracos negros de aproximadamente 30 massas solares se fundindo a cerca de 1,3 bilhões de anos-luz da Terra. Para ter muito mais certeza ali do que está acontecendo, foi realmente uma onda gravitacional, fizemos todas as filtragens, né? Todas as filtragens dos ruídos, foi onda gravitacional? Vamos ver com os outros laboratórios ao redor do mundo, para ver se eles tiveram. Então, é uma colaboração imensa de pessoas. Vocês não têm ideia, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse documento aqui que eu peguei, esse aqui é o TAMA. TAMA é no Japão. O TAMA 300 é 300 porque são 300 metros do braço. Né? 300 é TAMA 300, fica embaixo de uma universidade no Japão. Também é um detector de ondas gravitacionais. Então, como funciona isso? Você tem os 2 braços dos detectores. Assim que uma onda gravitacional passa ali, vai interferir nos 2 braços, de tal forma que, ao recuperar essa luz, você vai ter uma mudança, você vai ter uma alteração. Aqui é uma foto do Virgo. Então, aqui os 2 braços, laser, de 3 a 4 quilômetros de comprimento. E conforme passar uma onda gravitacional, você tem passando o pico em uma, vale na outra, né? Passa o pico aqui, passa o vale ali, você já tem a interferência no laser. E é claro, para chegar no nível de sensibilidade de hoje, demorou décadas. Então, basicamente, esse é o princípio básico. Não vou entrar em muitos detalhes de como ele funciona, mas com o espelho. Tem 2 espelhos aqui.
um espelho, outro espelho que vai receber de volta o laser. E esses espelhos, eles são assim, o espelho está aqui, e aqui tem todo um sistema de pêndulos para evitar qualquer alteração sísmica. Então, tem um abalozinho ali, é compensado pelo sistema de pêndulos, né, dos espelhos. Mas, mesmo assim, você vai ter ruídos que têm que ser filtrados. Então, eles sabem qual é a diferença entre o ruído e a onda gravitacional, é claro. Né? Quando você filtra, e são muitos ruídos. Muitos ruídos, interferência de várias coisas que podem acontecer ali. Então, tem que ser encontro de buracos negros, encontro de estrela de nêutron com buraco negro, supernovas vão provocar deformação do espaço-tempo também. E aqui você tem as detecções, das várias detecções feitas aí pelo LIGO Virgo, o CAGRA também está aqui, né? Que é outro detector. O CAGRA é no Japão também. Então, o que são as estrelas de nêutrons negras? Uma estrela de nêutrons negras é uma estrela que tem uma massa, não é porque é que nem buraco negro que não dá para ver. Não é isso. E mesmo o buraco negro você consegue detectar de várias formas. Com luz visível, não. Né? Mas outras tantas formas. Então, raio-x, a interferência que ele faz em volta. Né? Então, em volta de um buraco negro vai haver alterações de órbitas, por exemplo, que não seriam esperadas se ele não estivesse ali. Então, tem um buraco negro ali, alterou a órbita de determinada forma. Então, ele é detectado de várias maneiras. E agora com os detectores de ondas gravitacionais. Então, a estrela de nêutrons negra é aquela que tem uma massa maior que 2,5 massas solares e menor que 5 massas solares. Então, tem esse intervalo aí que antes não tinha nada nesse intervalo. Entre 2,5 e 5 não tinha sido detectado nada. Né? Então, em agosto de 2019, os instrumentos da colaboração científica LIGO Virgo detectaram a colisão de um buraco negro com 23 vezes a massa do nosso Sol em um objeto de 2,6 massas solares, a 780 milhões de anos-luz de distância. Essa proporção é que que causou esse espanto todo. Essa proporção de massas é praticamente 1:9, essa proporção de massas. Então, isso nunca tinha sido visto. A descoberta por uma equipe de astrônomos europeus sugere uma nova classe de objetos que eram considerados impossíveis, entre 2,5 e 5 massas solares. Então, o que será esse objeto? Um buraco negro pequeno, uma estrela de nêutrons com uma massa maior, o que é? Ainda não se sabe. Foi chamada de estrela de nêutrons negra, mas justamente porque teria uma massa entre uma estrela de nêutrons e o buraco negro, então estrela de nêutrons negra, mas não se sabe ainda o que é exatamente. Aliás, sobre as próprias estrelas de nêutrons, a gente sabe muito pouco. São chamadas estrelas de nêutrons porque elas teriam ali só nêutrons, mas isso bem grosso modo. O que acontece é o seguinte, você tem ali na estrela de nêutrons uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pesa milhões de toneladas. Então, você tem milhões de toneladas ali num espaço muito pequeno, ou seja, a densidade de uma estrela de nêutrons é imensa. Passou um pouquinho disso, vira um buraco negro, que é uma deformação total do espaço-tempo. Um rasgo no espaço-tempo. Então, antes dos dois objetos se fundirem, suas massas diferiam por um fator de 9, tornando esta a razão de massa mais extrema conhecida para um evento de onda gravitacional, essa da estrela de nêutrons negra. Outro evento LIGO Virgo, relatado recentemente, denominado GW 190412. Gente, vou explicar o que é essa sigla. GW é de ondas gravitacionais em inglês, né? Gravitational Waves. E o 19 é o ano, 2019. 4
é o mês e 12 o dia. Certo? Então, basicamente, é a data que ele foi descoberto. Ocorreu entre dois buracos negros com uma proporção de massa de cerca de 4:1. Então, em 2019, acharam uma de 4:1. Então, quando você tem massas muito maiores que a massa solar, por exemplo, acontecem ali contrações por conta da própria gravidade, que vai possibilitar a formação de buraco negro. Né? Uma estrela de nêutrons, se colapsar de novo, buraco negro. É realmente muito intrigante, ainda está sendo pesquisado, é claro, o que seria esse objeto, né? Esse novo objeto, e por enquanto foi chamado de estrela de nêutrons negra. Estaria entre a estrela de nêutrons e o buraco negro.